aí a gente tem a segunda metodologia que eu mencionei, que é a avaliação individual dos vereadores. Então, essa é uma metodologia nossa mesmo, do Observatório Social do Brasil, que a gente faz a classificação e a divulgação de projetos propostos por cada vereador, qual é a quantidade né, e quais são as comissões que os vereadores participam, né? Se a gente trabalhar a linha de que as comissões são os principais lugares de discussão das leis para que elas possam ser aprovadas, então é muito importante que os vereadores participem dessas comissões, porque significa que eles estão envolvidos com todo o procedimento da produção dessa lei, né? Então, a gente trabalha essa questão da participação dentro das comissões. A gente trabalha também a classificação e divulgação das emendas ao orçamento, então, quais foram as propostas, quais foram as propostas liberadas e quais as executadas. Quais são a classificação e divulgação dos cargos exercidos na Câmara durante o mandato, então, os vereadores, eles podem ser, por exemplo, presidente da Câmara, então podem ter cargos na mesa diretora, então é entender como é que funciona esse exercício dos cargos internos. E aí a gente trabalha também com uma plataforma que foi desenvolvida na verdade, a gente está se organizando, né, para poder conseguir trabalhar com essa plataforma, que é o Monitileges, que é uma plataforma que a gente preenche com todas as informações das aprovações da Câmara de São Paulo, e não só de São Paulo, mas é a mesma plataforma para trabalhar com todos os municípios que têm observatórios. E aí, com essa plataforma compilada, a gente consegue ter uma comparação entre as câmaras entre os projetos aprovados e as câmaras de vários municípios, né? A gente tem tido um pouco de dificuldade de trabalhar com a plataforma do Monitileges por conta da quantidade mesmo de projetos que a gente tem em São Paulo. Quando a gente tem 55 vereadores, a gente tem uma quantidade enorme de projetos para serem avaliados, e às vezes, inclusive, a plataforma, como ela foi desenvolvida para trabalhar com municípios menores, né, que o OSB, ele tem a grande maioria dos municípios que têm observatórios, eles são bem menores, né? Então, a plataforma, às vezes, tem uma questão técnica que a gente tem que trabalhar, e tem muitas informações. Então, a gente vai funcionando com ela de uma forma mais amena, assim. Então, às vezes a gente usa, às vezes a gente dá uma olhada e tenta colocar os projetos, mas vamos trabalhando aos poucos com ela. E aí também a gente está fazendo o acompanhamento da execução financeira do orçamento da Câmara e dos gastos por gabinete. É muito interessante esse projeto essa análise da execução financeira, que está sendo muito, onde a gente está realmente vendo onde que o dinheiro está sendo gasto, né? O gabinete tem, eu não sei se eu acho que é 22 mil por mês que ele tem, cada gabinete tem direito para poder trabalhar com gastos mesmo do mandato, e aí a gente analisa para onde foi esse dinheiro, né? Com o que foi gasto esse dinheiro. E isso tudo a gente encontra no portal da Câmara. As informações estão todas lá e a gente analisa todas essas informações. Isso é uma vantagem de São Paulo, porque exatamente pelo fato da gente ser gigantesco, a gente tem existe um portal de transparência, uma forma de transparência que ela até que é muito, muito boa, né? É claro que tem sempre melhorias e a gente trabalha também nessas melhorias, mas a gente tem todas as informações que a gente precisa, no geral, lá na plataforma. E tudo que a gente não consegue encontrar, a gente faz pedidos diretos.
Então, por exemplo, uma coisa que a gente está avaliando agora, que tem um gabinete de um vereador que tem gasto praticamente toda a verba do gabinete em correios, em serviço de correios. E aí a gente olhou aquilo e falou, é muita coisa, é muito dinheiro para esse serviço especificamente. Então a gente fez perguntas pelas plataformas de acesso à informação, não obtivemos respostas, e aí a gente entrou com um pedido pedido de orientação para a controladoria interna da prefeitura, falando isso, olha, a gente não está conseguindo acessar essas informações, e elas são muito importantes, então a gente está num trabalho mesmo investigativo de saber para onde que está indo esse dinheiro mesmo, como que está sendo trabalhado. Uma outra coisa que a gente tem vivenciado, principalmente nesse ano, que por conta desse processo todo de pandemia, então aconteceu os vereadores, eles reduziram os seus salários em 30%, né, para poder transferir esses valores para a crise, né, para os processos de pandemia, para a saúde, né, para as compras em relação a isso. Então, a gente tem olhado isso também. E também descobrimos o que a gente chama de jabuti, que é dentro de uma lei que trata de um assunto completamente diferente, você coloca um assunto para passar, né, para passar e ser aprovado, você coloca um assunto que não tem nada a ver com aquela aprovação. Então, dentro da lei que estava falando da calamidade pública, foi aprovado, entrou um jabuti que aprovou uma questão de abertura da controladoria, se eu não me engano, de abertura ou fechamento da controladoria. Então, a gente olhou isso tudo também, a gente analisa também essas coisas. Então, é um trabalho bem pormenorizado. Então, é um pouco isso dessa parte do trabalho por vereadores, né? Então, a gente pega os projetos, né, que estão sendo aprovados, e aí a gente divide esses projetos por tema, né? Então, então a gente tem divisão de administração pública, combate à corrupção, denominação de logradouro, que é aquilo que eu falei que são os nomes de rua, que é a grande maioria dos projetos, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, educação e cultura, frente parlamentar. Então a gente vai dividindo numa lógica temática esses projetos para poder fazer as análises e as avaliações se aqueles projetos estão atendendo, se os projetos que estão sendo aprovados estão atendendo os desejos da sociedade. Esse daqui também é isso, né? Como a gente faz a divisão e é como um trabalho que vocês vão fazer. Então, é isso, a gente pega o PL, né, o projeto, o número do projeto, a data que ele foi trabalhado, então a descrição, né, isso é como aparece lá na plataforma, tá? Essa é a planilha que já vem pronta da própria plataforma da Câmara. Então, a gente tem a descrição, denomina logradouro público e nominado Avenida Dona Marisa Letícia, situada na Chácara Santo Antônio. Então, aí a gente faz essa classificação. Então, aqui também tem um aqui de providências de mobilidade, então avalia aqui. Então, a gente isso, a gente vai trabalhando por temas, né, classificando por temas cada um dos projetos, e depois a gente faz uma análise por vereador. Então, por exemplo, essa é uma lista de um vereador. E aí a gente faz meio que uma espécie de ranking de quantos projetos aquele vereador colocou, né, escreveu em determinados temas. E aí a gente coloca no nosso site essa tabela mesmo de quais são os projetos promovidos por esse vereador. E aí a gente consegue analisar, inclusive, qual é a linha desse vereador, né? Como vocês sabem, cada vereador tem um pouco a sua linha de trabalho. Então, tem o vereador que é mais do meio ambiente, tem o vereador que é da mobilidade, tem o vereador que é da saúde. Então, a gente consegue também fazer uma comparação de discurso e ação.
né? Então, ele fala que é do meio ambiente, mas a maior quantidade de projetos que ele coloca é sobre né, datas comemorativas. Então, ele não aprovou nada sobre meio ambiente. Então, é um pouco para a gente poder fazer esse levantamento e essa comparação. E aí, para finalizar um pouco, como que vai ser a atuação de vocês, né, dentro desse processo? Eu já falei um pouco no geral, mas é isso, a gente vai fazer a avaliação da Câmara como um todo pela metodologia do INSPER. Eu passo um texto para vocês, não é um texto muito difícil para vocês entenderem mesmo como funciona a metodologia, mas assim, não se preocupem, porque a gente vai trabalhando e tirando as dúvidas na prática. É um aprendizado na prática mesmo, assim. Então, toda dificuldade que vai aparecendo, a gente vai discutindo em reuniões, que elas acontecem às terças-feiras a cada 15 dias. Então, a gente intercala monitoramento do legislativo e monitoramento de licitações, sempre e aí cada reunião, cada grupo tem um intervalo de 15 dias. A gente vai fazer, vocês vão fazer, né, também, para a apuração da produção legislativa de cada vereador, que é aquilo que eu falei dos levantamentos dos projetos propostos, né, que são a produção legislativa, que é aquilo que eu acabei de falar, por vereador. Então, a gente já fez de 2017, 2018, estamos terminando de 2019 e falta começar de 2020. Leitura do regimento interno da Câmara e seleção mensal de pílulas do conhecimento. Então, para a gente entender mesmo o processo todo da Câmara, a gente faz uma leitura assim, em forma, a gente não faz a leitura do regimento completo, a gente vai lendo aos poucos os capítulos e vai trazendo coisas que a gente acha interessante, que a gente chamou de pílulas do conhecimento, para a gente poder divulgar nas nossas redes e falar, você sabia que o presidente da Câmara pode aprovar uma lei sozinho, sem passar pelo plenário? Então, isso é uma das coisas que estão escritas no regimento, e é mais um processo para a gente ter o conhecimento do regimento da Câmara, que é onde estão todas as regras do Legislativo. Bom, divulgação das informações, né? Então, vocês podem ajudar a gente também na linha de divulgar as informações. Então, quem tiver interesse nessa questão de comunicação, de trabalhar com redes sociais, linha de conversar com a sociedade civil, né, com o pessoal que entra nas nossas páginas. Então, a gente tem internamente, hoje a gente tem uma equipe técnica, né, de comunicação e marketing do Observatório, mas vocês também podem se voluntariar nessa área também, né, para ajudar nessa linha da comunicação. Aí o acompanhamento da Câmara, que eu já falei, e os gastos do gabinete, e a gente também tem o projeto que a gente tem trabalhado agora, que é o projeto Eleições 2020. A gente fez uma parceria com o Engajamundo, que é um grupo uma ONG que trabalha com jovens, né, engajados na política, e a gente está fazendo uma campanha que chama Eleições Conscientes. Estamos fazendo essa campanha no Instagram e nas redes sociais. Inclusive, hoje tem uma live que a gente vai fazer, eu posso mandar para vocês depois, onde a gente vai discutir sobre participação social e um pouco sobre esse processo das eleições, que vocês também podem ajudar nessa frente. Inclusive, dentro do projeto Eleições, a gente elaborou carta de compromisso para os vereadores, e estamos fechando as cartas de compromisso para os candidatos a prefeitos, que quando saírem, né, as listas dos candidatos, a gente vai enviar essas cartas para que eles assinem esses compromissos, que trabalham principalmente questão de transparência, né, transparência e acesso à informação, e mais nessa linha para possibilitar e fortalecimento do controle social. Referências para consultas, são esses livros que eu falei que eu vou passar para vocês, que é o livro do Dantas,
essa questão tem essa referência do legislativo e democracia representativa, para entender a diferença entre a democracia participativa, né, que é quando a população tem meios de participar, então a gente tem referendo, plebiscito e como que são usados isso, e a representativa, que é feita pelos vereadores, né? A gente aqui no Brasil, a gente é considerado uma democracia semi-participativa, porque a gente apresenta esses dados, esses instrumentos, que são os plebiscitos, os referendos, mas a gente não usa isso de uma forma tão corriqueira, né? Então, a gente tem trabalhado nessa linha, e o debate atual sobre essa crise da democracia que a gente está vivendo hoje, é exatamente essa linha da discussão entre a democracia representativa e a democracia participativa. E tem esse livro também dos 3 poderes da sociedade do Brasil, e aí eu só vou... E aqui tem mais projetos úteis que vocês podem procurar, né? O Fast Food da Política, o site do Politize, que trabalha uma formação política para entender de política mesmo, numa lógica bem básica, com uma linguagem bem acessível. Tem o projeto do Monitora Brasil, o Movimento Consciente, o movimento do Adote um Vereador. Então, são todos, são páginas, né? São projetos que vocês podem colocar no Google e procurar, e tem outros infinitos, assim, a gente tem bastante, isso daqui é só uma linha, né? E é isso, a bibliografia.